Boa noite. Tentativa de feminicídio em Vila Velha mobiliza equipe de missões especiais da polícia. O homem feriu a ex-esposa e ameaçava se matar. Na ocorrência, foi necessário interditar as duas pistas da Rodovia do Sol. Yuri Demuner, nosso repórter, foi ao local do crime e tem os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Yuri. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, é isso mesmo, essa tentativa aconteceu bem aqui dentro desse estabelecimento que o Diego vai mostrar para vocês, ó, que fica na Rodovia do Sol, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Era início da tarde de hoje, por volta de meio-dia e meia, 1h da tarde, quando esse homem de aproximadamente 40 anos de idade deu uma facada na ex-companheira. Aqui dentro desse estabelecimento funciona o escritório desse homem. Ele é empresário, tem diversos imóveis de aluguel na cidade de Vila Velha e aqui é onde ele administra todos esses investimentos. A ex-companheira trabalha junto com ele, ajuda ele na administração desses investimentos, desses aluguéis. Eles estavam trabalhando no momento em que começou uma discussão entre os dois. O empresário pegou uma faca, partiu para cima da ex-companheira e tentou cortar o pescoço dela. Ela colocou a mão na frente para se proteger e acabou sendo esfaqueada na mão. Depois disso, ela correu, pediu ajuda para funcionários de um posto de gasolina que fica bem aqui ao lado. Os funcionários, no primeiro momento, ajudaram, mas depois ligaram para o SAMU, vendo a gravidade da situação, ligaram também para a polícia. O homem não fugiu não, tá, gente? Ele ficou aqui no local, se trancou dentro do escritório e ameaçou se matar. Ele também tinha uma arma de fogo lá dentro do escritório, ficou ali durante a tarde inteira e por causa disso a Companhia de Missões Especiais da PM veio até aqui no local, interditou as duas pistas da Rodovia do Sol para negociar com o empresário. Como eu disse, esse trabalho durou a tarde inteira, o trânsito deu um nó aqui na região e ele só se entregou por volta de 5h30 da tarde. A mulher recebeu os primeiros socorros logo depois que uma equipe do SAMU chegou e foi levada para um hospital. O empresário saiu daqui de maca porque, segundo testemunhas, estava meio transtornado e também foi levado para um hospital da região e depois que recebeu os primeiros socorros, o atendimento nesse hospital vai ser conduzido à delegacia, provavelmente a delegacia de plantão da mulher que fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Chama a atenção desse caso que mais um pouquinho, né, essa mulher poderia ter perdido a vida dela. Por sorte, ela conseguiu correr, sair desse local aqui e pedir ajuda no posto de gasolina. São essas informações. Isabela, ela passa bem, teve um ferimento grave ali na mão, mas não corre risco de vida não. Eu volto com você no estúdio. Ok, Yuri, obrigada pelas informações. Gravíssimo esse caso, né? Muito obrigada. Olha, gente, uma mulher e o suposto amante foram presos, acusados de matar o marido dela e simular um assalto. O crime foi no último sábado na região de Monte Alverne, que é na zona rural de Castelo, no sul do Espírito Santo. Ayla Bonicenha Crivellari Fim, de 22 anos, alegou aos policiais que o casal estava deitado em casa quando o marido ouviu um barulho do lado de fora da residência e saiu para ver. Lá ele foi rendido por 2 homens armados. Eles teriam invadido a residência, prenderam a mulher e a filha de 2 anos em um dos quartos. Ela disse que ficou presa até de madrugada e pediu ajuda. Depois descobriu que o marido, Alexandre Fim, de 34 anos, teria sido estrangulado e morto. Os criminosos teriam levado anéis de ouro, uma televisão, equipamentos da roça, além do carro do casal. Só que a polícia desconfiou da história e um parente confirmou tudo. A mulher planejou o assassinato. Ela e o suposto amante foram presos. Eles confessaram o crime. Ela revelou que queria a separação, mas o marido não aceitava e por isso simulou o assalto. Para a polícia, o motivo foi o dinheiro. O casal tinha bens, uma propriedade de 1 alqueire e meia, lavoura de café e o carro. A mulher queria ficar com tudo. A vítima, que fazia uso de remédio controlado, nem teve condições de se defender. Olha, a mulher e o acusado, o suposto amante, já foram presos e conduzidos ao presídio. Lembra do caso da vítima de 11 disparos que sobreviveu para apontar que foi o ex-marido o autor dos tiros? A atual namorada dele, que também teria cometido o crime, foi presa.
O casal suspeito aparece nessas imagens na moto, passando em frente à casa da vítima, que fica em Campo Verde, Cariacica. Os dois teriam disparado os tiros no último fim de semana. A vítima, uma atendente de padaria de 22 anos, foi socorrida com vida e apontou os dois suspeitos. A atual namorada do ex-marido foi presa. Ela é gerente de uma loja de um shopping de Cariacica e, mesmo tendo negado o crime, foi levada ao presídio. Já o ex-marido ainda não foi localizado. Agora a gente fala da prisão de um jovem que matou um trabalhador em Carapebus, na Serra. A família chegou a suspeitar de um assalto, mas a vítima foi assassinada a tiros sem motivo algum. Veja na reportagem de Vitor Zucolotti. O que esse homem tirou de nós, a gente nunca mais vai ter de volta. Nunca mais. O relato é da esposa de Renato da Silva Caetano, de 38 anos, que foi vítima de um crime brutal. Para o assassino, talvez só mais uma vítima, mas para a família, um homem de inúmeras qualidades. Um trabalhador que deixa os 4 filhos que adotou da esposa e 6 netos que o amavam. Ele era íntegro, ele era bom, ele era honesto, ele era honrado. Ele era aquele homem que tinha aquela palavra na hora certa. Ele era apaziguador de tudo. O Renato foi morto na noite do dia 24 desse mês. Ele estava junto com o sobrinho na lagoa do bairro Carapebus, que fica no município da Serra, quando um homem armado abordou os dois, afirmando que eles tinham um envolvimento com o tráfico de drogas ali da região. Mesmo comprovando que eles não tinham envolvimento nenhum com a criminalidade, o assassino atirou 6 vezes contra o Renato. Mandou o Renato desbloquear o celular para verificar se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou amizades com traficantes do bairro Praia de Carapebus. O que foi feito? Mesmo após verificar que no celular do Renato só estavam armazenadas fotos, vídeos e conversas dele com familiares e amigos, ele ordenou que o Renato se levantasse e efetuou 2 disparos de arma de fogo. Um acertou no braço e o outro na cabeça, fazendo com que a vítima caísse ao chão. O delegado da DHPP da Serra prendeu o suspeito 48 horas depois do crime. Com ele, a polícia ainda encontrou celulares, incluindo do Renato e do sobrinho. Existe uma guerra pelo tráfico de drogas entre os bairros Balneário de Carapebus e Praia de Carapebus. O Renato morreu simplesmente por morar no bairro Praia de Carapebus e também por demonstrar nervosismo no momento da abordagem. O sobrinho, que sobreviveu, não consegue tirar da cabeça a cena de barbárie que presenciou. Ele fala que a cena não some da cabeça dele. Ele falou assim que na hora que o tio levou o primeiro disparo, ele falou assim, a única coisa que eu fiz foi pular na lagoa. Mas ele falou assim, eu vi tudo que aconteceu com meu tio. Então eu não consigo apagar essa cena da memória. Mesmo diante de um crime brutal, banal, que acabou com a vida de um homem, família e trabalhador, a viúva ela não guarda ódio. Ela consegue ser gigante a ponto de perdoar o assassino do marido. Eu espero que essa pessoa que fez isso pague e que ela pare por aí, que ela repense. Porque eu não tenho ódio dele. Se eu falar que eu não perdoo, eu sei que Deus nunca vai me perdoar quando eu precisar. Então eu preciso, entendeu? Mesmo essa hora de dor. Quanta maldade, hein? Olha, gente, o assassino foi autuado por homicídio por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, além de receptação. Um motoboy foi preso por tráfico de drogas em Vila Velha. Ele alugou uma kitnet só para guardar o entorpecente. Mais de 50 quilos de maconha foram encontrados no local. Dá uma olhada nessas imagens aí. Os policiais abrem a mala cinza e encontram diversos tabletes de maconha já embalados. Se não bastasse uma mala lotada, nesta outra preta, olha só, mais droga. Ao todo, 54 quilos de maconha. Todo esse material foi encontrado numa kitnet no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Foi preso um indivíduo de 28 anos, ele tinha profissão, motoboy, ele ganhava salário, ganhava comissão, mas optou pelo lucro fácil do tráfico de drogas. E o destino dele foi a prisão. Se 54 quilos já é muita droga, imagina 250. Foi essa a informação inicial recebida pela polícia. A suspeita é de que o restante esteja em outros locais. Ao chegar no local, encontramos 54 quilos de maconha, sendo as possibilidades dessa droga
estarem com outros distribuidores ou até mesmo já terem sido vendidas para os pontos finais de venda. O prédio onde a droga foi encontrada conta com 3 kitnets na parte superior, na parte de cima. 2 dos imóveis estavam ocupados e a kitnet do meio era o local onde a droga estava armazenada para depois ser comercializada. Mas olha só a situação. A família do motoboy que foi detido morava em uma dessas kitnets e eles não estavam sabendo de nada, não sabiam do envolvimento dele com o tráfico de drogas. A alegação desse indivíduo preso é a necessidade de ganhar mais dinheiro. Ele precisava de mais dinheiro e, portanto, por isso ele se envolveu com o tráfico de drogas. Até o momento, nenhum dos familiares dele tinha conhecimento, segundo as investigações. Agora a polícia continua as investigações. Quer descobrir de uma vez por todas quem era o dono de todo esse material. Em instantes, acidente fere a agente socioeducativa gravemente. O motorista saiu sem prestar socorro à vítima. Um laboratório clandestino de produção de anabolizantes foi fechado em Piúma, no sul do estado. No local, a polícia encontrou frascos vazios, substâncias, rótulos, pacotes para o envio e produtos em geral. O laboratório funcionava na casa do suspeito que foi preso. Os militares receberam informações da Polícia Federal que ele estava enviando pelos correios frascos de origem duvidosa. A venda era feita pela internet. O material e o detido foram levados para a delegacia. Passou por cirurgia a agente socioeducativa gravemente ferida em um acidente de moto em Cariacica. Ela foi atingida por uma caminhonete. O motorista não prestou socorro. O carro está em nome de um policial militar. O vídeo mostra Viviane da Silva Malosto, de 31 anos, sendo amparada por populares após o acidente. A agente socioeducativa pilotava uma moto quando foi atingida por uma caminhonete. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, neste trecho da rodovia José Sete, no bairro Tabajara, em Cariacica. O motorista fugiu do local. O veículo pertence a um sargento da PM. Seria leviano da nossa parte afirmar que o proprietário é um policial militar, mas não necessariamente era ele o condutor. Então essa parte essa afirmação ela só seria possível após a Polícia Civil abrir o inquérito e iniciar as investigações. Caso seja confirmado que o condutor era o militar, dono da caminhonete, além da Polícia Civil, a Corregedoria da PM também vai investigar o acidente. Ele pode ser multado, né? A multa sim vai chegar para ele, já foi confeccionado. De posse dos autos de infração e da ocorrência que foi confeccionada, os policiais entregam na Delegacia de Polícia de Trânsito. Lá vai ser aberto o inquérito, que vai apurar, como eu disse, a autoria dos crimes que possam ter sido cometidos. Em primeira análise, a gente verifica aí o crime de omissão de socorro e de lesão corporal. Então, os outros crimes que, porventura, existam, serão apontados durante a investigação que é realizada pela Polícia Civil. Por parte da Polícia Militar, se for um militar, a corregedoria será acionada e as providências serão adotadas. O capitão Antony falou ainda da conduta dos policiais que realizaram o teste do bafômetro na vítima, mesmo com ela muito ferida e reclamando de dores. Há uma previsão de procedimento operacional quando condutores envolvem-se em acidente, dos policiais oferecerem a possibilidade de se fazer o teste do bafômetro. Não é imperativo, não é algo que ela deva fazer caso não tenha condições de fazer. Foi sugerido, oferecido a ela e ela aceitou, fez o teste e deu negativo. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória e foi submetida a uma cirurgia. Segundo a polícia, ela continua internada e o estado de saúde é estável. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Agora a gente atualiza as informações da pandemia no estado. Nas últimas 24 horas, 19 pessoas perderam a vida e houve o registro de quase 700 novos casos. Até hoje, o Espírito Santo perdeu 11.847 pessoas e mais de 540 mil tiveram contato com o vírus. Agora as informações com relação à vacinação de Covid.
Já receberam a primeira dose mais de 1.933.000 pessoas e mais de 801.000 pessoas receberam a segunda dose. E com relação à quantidade de doses de vacinas recebidas, são mais de 3.276.000 doses contra a Covid. Inclusive, hoje chegaram doses e amanhã chegam mais. A seguir, você vai conhecer o programa de incentivo ao esporte capixaba lançado hoje, já. Em ritmo de Olimpíadas, o governo do estado anunciou hoje mais de 150 milhões de reais em projetos de apoio ao esporte. Serão bolsas de incentivo, construção de campos de futebol, ginásios e custeio de passagem. Aos 24 anos de idade, Tamílis coleciona medalhas de campeonatos de karatê que participou no Brasil e no mundo. Eu comecei fazendo balé, ginástica, só que não gostei tanto e depois do balé tinha um karatê. E fui começando com uma atividade, a gente treinava assim realmente com uma recreação, não foi nada sério. As coisas foram aumentando, ganhei um campeonato estadual, campeonato nacional e em 2011 entrei na seleção brasileira. Tamílis participou do lançamento do governo do estado do programa Mais Campeões, que vai ajudar os atletas capixabas com uma série de medidas. O programa foi apresentado na tarde desta terça-feira no Palácio Anchieta e contou com a presença de atletas, autoridades e profissionais do esporte. Serão investidos mais de 150 milhões de reais, um projeto que também terá o apoio dos municípios. São várias ações, nós estamos falando no programa chamado Compete Esportivo, que fornece passagem aérea para os atletas participarem de eventos, seja a nível nacional, internacional. Nós estamos falando de 43 ginásios cobertos, construção de campos society, campos bom de bola. Nós estamos falando de Bolsa Atleta, nós estamos falando de campeões do futuro. Os atletas que estão hoje nas Olimpíadas de Tóquio, 5 são bolsistas nossos. A Giovana, que está lá na equipe de ginástica rítmica, é um atleta do Campeões de Futuro. O esporte é uma política pública importante para o estado do Espírito Santo e nós queremos resultado disso. Resultados são as oportunidades. As praças de esporte que a gente está montando pode desvendar outros atletas de muita capacidade, de muito rendimento. Campeã mundial de jiu-jitsu, Fernanda Mazelli já participa do Bolsa Atleta. Dá um suporte, ainda mais vindo de uma pandemia, onde muitos atletas ficaram sem esse suporte, sem poder competir, sem, na verdade, demonstrar os apoios que ele tem. Então, o Bolsa Atleta e também o Compete vem para ajudar e facilitar nas viagens, tanto nacionais como internacionais. E dentro do pacote está o programa Compete, que vai pagar a passagem dos profissionais que vão competir fora do estado ou do país. Tamílis treina 4 horas por dia e agora a atleta se prepara para participar do Campeonato Internacional de Karatê, que vai acontecer em Las Vegas, no dia 19 de dezembro. E essa ajuda do governo será muito bem-vinda, porque o custo da passagem é alto. Eu quero ir para buscar esse ouro e realmente esse apoio aí, tanto das passagens pelo Compete e da ajuda financeira do Bolsa Atleta, é super necessário, porque é um campeonato muito caro, né? Hoje a Bolsa Atleta ela ajuda muito para que os atletas mantenham seus títulos, mantenham seu treinamento diário, mantenham sua atividade, trazendo aí título para o nosso estado, título para o país. Olha, os editais para o Bolsa Atleta são divulgados sempre no site da Secretaria de Esportes do Estado. Então o link está aparecendo aqui na tela para você. O TN2 termina aqui. Boa noite para você. Até amanhã.